Oi pessoal, nesse vídeo eu vou aproveitar para resolver alguns exercícios da lista, tá? Esses exercícios envolvem força de atrito e a segunda lei de Newton. Então eu tenho aqui a minha primeira questão, que fala o seguinte, ó, na figura um corpo de massa de 50 kg é empurrado por uma força de 100 newtons. Tá? Dado uma força de 100 newtons e o corpo movimenta-se em linha reta com velocidade constante. Isso aqui é um dado bem importante, pessoal, o fato da velocidade ser constante. Bem, o que eu sei se a velocidade é constante? Se a velocidade é constante, quer dizer que a minha força resultante ela é igual a zero, já que a minha aceleração vai ser zero. Tá? Lembre-se lá da segunda lei de Newton, eu tenho força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, se a minha velocidade é constante, então a minha aceleração necessariamente tem que ser igual a zero. Se isso aqui é zero, isso implica que a minha força resultante é zero, como eu falei para vocês. Então, as forças que eu tenho aqui, elas estão em equilíbrio. Eu tenho essa força de 100 newtons para frente e eu vou ter uma força de atrito para trás. Para essas forças estarem em equilíbrio, essa força de atrito só pode ser igual à força aplicada. Ou seja, minha força de atrito também é 100 newtons. Então, só relembrando, pessoal, para eu ter uma situação em que a velocidade é constante ou que a minha velocidade é igual a zero, essas forças aqui, ó, elas precisam ser iguais. Elas precisam se igualar para poder equilibrar as forças na direção do movimento. Então, a resposta, letra D de dado. Bem, pessoal, agora eu tenho uma questão semelhante. Tá? Na verdade, é a mesma questão. Continuo com a minha massa de 50 kg, com a força de 100 newtons aplicada. Minha força de atrito aqui também continua valendo 100 newtons. E eu quero saber agora quanto é que é a força normal nessa caixa. Bem, pessoal, lembrem-se que a força normal é a força que a superfície, então vamos imaginar que eu tenho uma superfície, ela aplica no objeto. Característica dessa força normal, ela é uma força que vai formar sempre 90 graus com a superfície. Então, se eu tiver uma superfície inclinada, a força normal também vai estar inclinada, porque ela tem que continuar formando um ângulo de 90 graus com a minha superfície. Tá? Então, essa é a condição para eu ter minha força normal. Então, eu tenho aqui minha força normal. E além da força normal, eu sei que eu tenho aqui a minha força peso. Eu deveria estar retinho aqui para baixo também. Onde esse meu peso ele é igual a massa vezes a gravidade. Então, o que é que acontece aqui? Acontece que eu não tenho nenhum movimento na vertical. Logo, se eu não tenho nenhum movimento na vertical, a minha força normal e o peso são iguais. Ou seja, elas se equilibram. Então, a minha força normal ela vai ser igual ao peso. Não confundir peso com massa, tá? Então, o que é que vocês têm aqui? Vocês têm 50 kg de massa. O meu peso ele vai ser o quê? A massa vezes a gravidade. Então, a resposta aqui vai ser quanto? 50 vezes 10 vai dar 500 newton. Tá? Então, a minha normal é igual ao peso e vale 500 newton. Resposta, letra A. Vamos à questão 3. Na questão 3, também é a mesma questão, só que agora é pedido o valor do coeficiente de atrito. Bem, o coeficiente de atrito, nesse caso, ele aparece aqui na expressão que eu uso para calcular a força de atrito. Então, lembrando que a minha força de atrito ela é igual a μ vezes a normal. Nessa condição em que a gente acabou de verificar que a velocidade é constante, a minha força de atrito ela é igual à força aplicada. Então, se essas duas coisas são iguais, eu posso dizer que minha força aplicada também é μ vezes a normal. Já que a gente sabe que a força aplicada ela é 100, eu não sei o coeficiente de atrito, é justamente o que eu quero. E como eu tenho a mesma situação lá de cima, eu tenho o valor da normal, que é 500. Logo, o meu coeficiente de atrito ele é igual a 100 dividido por 500. Eu vou ter 0,5.
2. Então, esse aqui é o meu coeficiente de atrito. Na questão 4, bem, não tem muito o que fazer aqui, porque o que ele pede? Ele pede o vetor aceleração, tá? E aí, como é dado aqui em cima que a velocidade é constante, eu já sei que o meu vetor aceleração ele vai ser o vetor nulo, tá? Por quê? Porque essa velocidade ela não está mudando nem em direção e nem em sentido. Na questão 5, pede-se para desconsiderar o atrito e é pedida a aceleração também. Então, minha aceleração pode ser obtida a partir da força resultante. Então, a minha força resultante, ela vai ser o quê? Ela vai ser 5 para frente, 9 para trás. Então, ela vai ser 4 newtons para trás. E a gente sabe o seguinte, que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Então, se em valor a minha força resultante é 4, minha massa é 2, eu posso tirar minha aceleração facilmente. Então, minha aceleração ela é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Bem, uma coisa que a gente precisa saber, né, eu já falei isso nas aulas, é o seguinte, é que a força resultante, o vetor força resultante, ele tem a mesma direção que o vetor aceleração. Então, a minha aceleração é essa aqui. Na sexta questão, vocês agora vão ter o mesmo problema anterior, só que agora com um coeficiente de atrito, então eu tenho um atrito, uma força de atrito entre esse bloco e essa superfície. Bem, vamos supor que o movimento do objeto é nessa direção, né? Então que a velocidade dele é nessa direção, né? Como se ele estivesse vindo para cá. Ó. Como se ele estivesse vindo para cá. E aí nesse caso, o que é que eu tenho? Eu vou ter uma força de atrito contrária ao movimento e ela vai estar nessa direção. Para calcular essa força de atrito, basta utilizar isso aqui, né? Onde a minha normal, a gente sabe que ela vai ser exatamente igual ao meu peso. Já que não tem nenhum movimento aqui na vertical. Então, normal é igual ao peso. Quanto aqui a massa? A massa é 2 kg. Gravidade 10. Então, a minha normal vai ser 20 newtons. Logo, a minha força de atrito, igual ao coeficiente de atrito, vezes a normal, ela vai ser igual a 10 newtons. Então, eu tenho o quê? Vamos calcular a minha força resultante. A minha força resultante, ela é o quê? É uma força para frente, igual a 9, de intensidade de 9 newtons, uma força para trás de 5 newtons e uma força de atrito para trás de 10. Somando tudo isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter 6 newtons para trás. Tá? Eu tenho aqui 9 para frente, 15 para trás. Então, a minha resposta, como força resultante, é 6 newtons para trás. O que o problema quer é justamente a aceleração. E a gente sabe que a aceleração tem a mesma direção da força resultante. Em valor, ela vai ser o quê? Ela vai ser força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é igual a 6, a massa é 2. Então, daqui eu tiro que a minha aceleração ela é 3 metros por segundo ao quadrado e tem a mesma direção e sentido da minha força resultante. Ou seja, a minha aceleração ela está na horizontal, apontando para trás.
Bem, por se tratar de uma aceleração contrária à direção do movimento, a gente pode dizer que esse bloco ele está sofrendo uma desaceleração de 3 metros por segundo a cada segundo. Então, mais uma vez, pedindo a aceleração, dessa vez desconsiderando a força de atrito. Então eu posso fazer já direto, usando as duas forças que aparecem aqui na figura. Então a minha força resultante, ela é uma força de 4 newtons para frente, mais outra força de 8 newtons para frente. A minha força resultante, ela é 12 newtons para frente. Com o valor da força resultante, a gente usa aqui a segunda lei de Newton e consegue calcular a aceleração. Então eu vou ter 4 metros por segundo ao quadrado. Essa minha aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, ela tem a mesma direção que a força resultante, então são 4 metros por segundo ao quadrado, para trás, letra E. Na 8, eu tenho a mesma questão, mas dessa vez com força de atrito. Então eu quero achar a aceleração, levando em consideração que eu tenho uma força de atrito também aqui. Então a minha força de atrito vai estar para trás, contrária ao movimento. Posso calcular ela fazendo μ vezes a normal. Minha normal equilibra o peso. Então eu calculo a normal primeiro aqui, ó. Já vai ser igual ao peso. Ela é 30 newtons. Então, minha força de atrito é 15 newtons. Aí vocês podem fazer o seguinte agora. Agora a gente pode calcular a força resultante, porque eu sei que ela vai ser aquelas duas forças que eu já tinha para frente, mais uma força contrária de módulo 15 newtons. Se eu fizer essa conta, vocês vão ver que isso aqui vai dar 3 newtons para trás, tá? 4 para frente, 8 para frente, 15 para trás, vai dar 3 para trás. E aí, para achar a aceleração, eu uso a segunda lei. E o meu A. Então, minha aceleração ela é de 1 metro por segundo ao quadrado. E ela tem a mesma direção da força resultante. Então, ela aponta para trás. Resposta, mais uma vez, letra E. Na questão 9, que força resultante é necessária para acelerar uma bicicleta juntamente com seu ocupante com massa total de 60 kg? Então ele quer saber a força resultante para eu acelerar essa massa aqui, que é a massa do camarada com a bicicleta, a acelerar justamente com uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Bem, é uma questão que basta eu aplicar diretamente a lei de Newton, a segunda lei, porque eu vou ter aqui minha força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então eu vou ter 60 vezes 1,5, isso aqui vai dar igual a 90 newtons. Eu tenho aqui a minha letra B. Por fim, eu tenho a minha última questão, também é uma aplicação da segunda lei de Newton, que eu tenho que encontrar o valor da massa do corpo. Só que aí dessa vez é dada a força e é dada a aceleração. Então essa força é a única força que atua sobre o objeto, né? Uma força de 20 newtons quando aplicada sobre um corpo, provoca nele uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Logo a massa do corpo é igual a... Então, questão também, aplicação direta da segunda lei, onde aqui eu tenho que é 20, eu quero o valor da massa, e aí eu tenho uma massa de 4 kg. Então tá aqui, resposta, letra A. Bem, galera, é isso. Para quem já fez a lista, verifica se tá batendo o resultado, tá? Para quem ainda não fez, tá aí uma oportunidade de poder tirar dúvida. Então, bom estudo e até a próxima.